meu nome é Letícia. Eu sou a Gabriele. Esse é o podcast Me Explica Filosofia. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero passar algumas dicas para que o seu aproveitamento seja melhor. Essas dicas valem não apenas para esse podcast, mas para estudar melhor de maneira geral. Primeiro de tudo, quando você estiver escutando cada episódio, evite fazer outras coisas ao mesmo tempo. Evite principalmente mexer no seu celular. Se você fizer outras coisas, a sua atenção inevitavelmente ficará dividida e o entendimento dos assuntos será prejudicado. Segundo, tenha um caderno ou uma folha de papel por perto para fazer anotações. Vá escrevendo as ideias principais durante a escuta, para que você possa consultar essas anotações depois e relembrar o assunto. A terceira dica é que você faça as leituras e as pequenas tarefas de casa que nós indicaremos ao longo dos episódios. Sem leitura e algum tipo de exercício, escutar alguém falando sobre um assunto garante muito pouco do seu aprendizado. A quarta dica é mais desafiadora, mas muito útil. Tente explicar alguns pontos do assunto do podcast, da sua maneira e com as suas palavras, para uma outra pessoa. Pode ser para sua mãe, para um amigo ou mesmo em um áudio para você mesmo. A regra aqui é você não consultar anotações enquanto explica, e se não conseguir, pode consultar rapidinho, guardar e tentar outra vez. Ensinar um conteúdo a outras pessoas é a melhor maneira de aprendê-lo. A quinta e última dica é o seguinte: aproveite o fato de que isso é um podcast e ouça os episódios mais de uma vez quando sentir que não entendeu muito bem a matéria. Você vai ver que, escutando uma segunda vez, vai perceber coisas que não tinha percebido antes e sua compreensão será mais profunda. Eu espero que você siga pelo menos algumas dessas dicas e que elas possam te ajudar a estudar para outras disciplinas também, além de estudar filosofia, é claro. Vamos lá? Durante algum tempo na história da humanidade, o modo como as pessoas enxergavam o mundo era dominado pela religiosidade. Mas isso mudou bastante ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, por influência da chamada Revolução Científica e também de um movimento conhecido como Iluminismo. Na Revolução Científica, foi possível notar com nitidez as mudanças em relação ao modo como o ser humano se relacionava com o conhecimento. Ela teve início no século XVI e se estendeu até meados do século XVIII. Graças ao desenvolvimento do método científico, esse período foi marcado por descobertas importantes, como o fato da Terra, na realidade, girar em torno do Sol e não ao contrário. Você já deve ter aprendido isso, a mudança do pensamento geocentrista para o heliocentrista. Com o desenvolvimento do método científico, o modo como o ser humano conhecia o mundo se transformou e foi possível a observação de diferentes acontecimentos e a elaboração e testagens de hipóteses de uma maneira independente de determinadas crenças. Já o Iluminismo foi um movimento cultural que aconteceu entre os séculos XVII e XVIII e que surgiu com o intuito de romper com esse domínio da fé sobre o desenvolvimento do conhecimento. Os iluministas acreditavam fortemente na razão humana e no poder do conhecimento. Immanuel Kant foi um dos filósofos que contribuiu com as discussões desse período e tentou responder à pergunta: o que é o esclarecimento? Para Kant, o esclarecimento, ou iluminismo, significava a saída do homem do estado da menoridade. Isso não quer dizer que o esclarecimento surge quando completamos 18 anos ou algo assim. A menoridade a qual ele se refere é em um sentido intelectual e tem a ver com a falta de resolução e de coragem para utilizar o seu entendimento sem a tutela do outro. O esclarecimento, então, seria a capacidade de pensar por si mesmo.
Kant aponta que a todo instante parecemos privados da liberdade de pensarmos por nós mesmos, porque por todos os lados o que escutamos é o indicativo para não pensarmos. Ele afirma que o oficial diz: não raciocinai, mas fazei o exercício. O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai. O padre: não raciocinai, mas crede. Parece que sempre há alguém que pense por nós e que nos diga o que fazer. Ao dizer que o esclarecimento é a capacidade de pensar por si próprio, de ter certa autonomia no que diz respeito à razão, Kant pretende apontar a necessidade de não aceitarmos que os outros pensem por nós, ou que digam como devemos pensar, tal como acontecia na Idade Média, na qual a religiosidade controlava o modo como o indivíduo conhecia o mundo. É preciso que sejamos críticos em relação àquilo que conhecemos e que pensemos de modo autônomo as justificativas para o que acreditamos. Nos episódios anteriores, nós já falamos um pouco sobre essa necessidade de termos boas justificações para nossas crenças. Ao dizer que deve-se pensar por si mesmo, isso não deve ser feito de qualquer jeito, mas de modo rigoroso e com atenção às razões que sustentam o que está sendo pensado. No episódio passado, nós deixamos como tarefa de casa a leitura de O que é o esclarecimento. E além de termos apresentado agora um pouco do que Kant concebia como esclarecimento, também falamos rapidamente da Revolução Científica. Mas qual é o ponto disso tudo? Antes de entrar de fato no conteúdo desse episódio, nós queremos evidenciar que esses movimentos buscavam a autonomia dos seres humanos frente ao conhecimento, e que foram muito importantes para o desenvolvimento do pensamento científico. Daqui em diante, vamos falar do próprio pensamento científico e vamos relacioná-lo ao que você aprendeu nos 2 episódios passados, sobre o conhecimento poder ser entendido como crença verdadeira e justificada. Você já parou para se perguntar como é que nós passamos de um estado de dúvida ou de ignorância de alguma coisa para um estado de crença qualquer sobre essa coisa? É claro que existem diferentes maneiras disso acontecer. Você pode, de algum modo, ter contato com uma ideia, acreditar nela porque gostou do seu conteúdo e, inclusive, evitar, por exemplo, ler textos ou ouvir pessoas que digam o contrário. Você pode se habituar a essa crença e fazer questão de não se expor a situações que possam te deixar em dúvida novamente, já que a dúvida costuma ser um estado bastante desconfortável. Mas pensemos um pouco melhor nesse modo de adquirir crença. Nas nossas vidas, nós não controlamos a maior parte do que nos acontece e das pessoas com quem convivemos. Imagine que essa crença que você formou é falsa e você se depara com uma situação que mostra que a crença é falsa. Agora pense em outro caso. Você encontra uma pessoa que pensa diferente e que te dá uma explicação que é pelo menos tão coerente quanto a sua crença. O que esses casos têm em comum? De um jeito ou de outro, parece que é fácil abalar sua confiança nessa crença formada simplesmente porque era agradável, ou porque foi a única crença com que você teve contato em um momento anterior. Preste atenção ao fato de que, no caso que acabamos de analisar, a crença em questão era algo individual, era sua crença particular. Mas é claro que há uma diferença no que ocorre nesse caso e em um outro caso em que a sua crença seja compartilhada com um grupo ou uma comunidade. Se você faz parte de uma comunidade que tem essa crença, é muito mais difícil que você fique em dúvida quando se depara com alguém que pensa diferente. Nesse momento, é como se o grupo te desse um respaldo ou uma legitimação para continuar acreditando naquilo em que você acredita. O grupo pode inclusive alimentar a crença de cada indivíduo, fornecendo respostas para serem dadas às pessoas de fora do grupo e que pensam de outro modo. O ponto aqui é o seguinte: parece que um processo eficaz de fixar uma crença, ou seja, de passar da dúvida à crença
e diminuindo os riscos de voltar ao estado de dúvida ou de ignorância, precisa ser um processo feito em comunidade. Essa comunidade pode ser grande como um país inteiro, por exemplo. Pense em um governo que ensina certas coisas aos seus cidadãos e censura qualquer ideia contrária, para que não haja chances de alguém duvidar e questionar publicamente o que está sendo ensinado. Esse tipo de sistema pode ser muito eficaz em fazer as pessoas de um país inteiro pensarem de modo semelhante. Mas agora você já deve estar pensando no problema óbvio, além do fato de a repressão ser algo altamente condenável. E se as crenças compartilhadas à força pelas pessoas desse país forem simplesmente falsas? Além disso, será que essa situação de censura e repressão é sustentável para sempre? Temos exemplos na história de nações inteiras que mantiveram crenças falsas por um longo período de tempo. Nós falamos agora há pouco da Revolução Científica. Anteriormente a ela, os europeus pensaram por séculos que a Terra era o centro do sistema solar e continuavam pensando desse modo porque a Igreja Católica reforçava essa ideia e tentava eliminar qualquer voz dissidente que pudesse ameaçar essa crença, inclusive utilizando tortura e assassinato. Mas o fato é que a Terra não é o centro do sistema solar. Ela gira em torno do Sol e não o inverso. E não foi possível silenciar e acabar com todas as pessoas que pensavam diferente. Parece que, mesmo com censura, repressão e manipulação das crenças de uma comunidade inteira, sempre existe a possibilidade da dissidência. Alguns indivíduos de uma sociedade desse tipo podem, por exemplo, ter um breve contato com outra cultura ou com situações que os levem a pensar de outro modo, e essas novas sugestões podem se espalhar e ganhar força, levando mais pessoas à dúvida. O problema do primeiro caso era a fixação da crença ser algo individual. O problema agora é que a dissidência existe, e muitas vezes os métodos de controlá-la socialmente são métodos completamente cruéis e indignantes. Nos dois casos, também havia uma chance grande de as crenças fixadas estarem simplesmente erradas. Vamos voltar à pergunta que te fizemos. Como passar da dúvida à crença? É claro que é do interesse de todos nós que essa crença não seja qualquer uma, mas uma crença verdadeira, que quem sabe constitua conhecimento e que nos oriente a agir e a viver melhor. Como podemos corrigir ou ao menos minimizar esses problemas todos e satisfazer nossas dúvidas em comunidade, reduzindo a dissidência sem repressão e censura e ainda diminuindo o risco de que estejamos sustentando crenças falsas? A linha de raciocínio que você acaba de escutar foi apresentada pelo filósofo Charles Peirce. Peirce considera seriamente esses modos de passar da dúvida à crença, em especial a crença verdadeira, e fala da investigação como meio de passagem de um ponto a outro. E que tipo de investigação daria conta de sanar todos esses problemas? A resposta é a investigação científica. Pense bem, a ciência não é feita individualmente. Há toda uma comunidade de cientistas que passa por treinamentos específicos, trabalha em conjunto e está sempre analisando e criticando os trabalhos dos cientistas individuais. Sempre que um cientista ou um grupo de cientistas tem uma ideia, faz um experimento e descreve detalhadamente essas coisas em um artigo científico, por exemplo. Esse artigo precisa passar pela crítica anônima de outros pesquisadores daquela área antes mesmo de ser publicado. E as críticas continuam depois da publicação, na medida em que houver problemas no conteúdo ou no método da pesquisa apresentada no artigo. Mas é claro que essa crítica não se traduz em censura, perseguição ou morte de indivíduos. O que é que a comunidade critica nos trabalhos dos cientistas individuais e que aumenta a chance de esses trabalhos serem cada vez melhores e atingirem resultados verdadeiros? Você já sabe essa resposta.
a comunidade científica monitora, avalia e critica a justificação dos trabalhos dentro da própria comunidade. Comparado aos outros modos de fixação de crença que nós vimos, o método científico é superior porque é realizado coletivamente e porque está focado em atingir uma adequada justificação das crenças. Note que esses dois fatores têm uma relação especial com a verdade. Quando os cientistas fazem suas pesquisas em comunidade, o grupo tanto fortalece as crenças de cada cientista individualmente, quanto corrige e depura gradativamente essas mesmas crenças. É assim que os consensos científicos são alcançados. Uma teoria científica nada mais é que um conjunto de crenças interconectadas que explica algum objeto ou acontecimento. Quando uma ideia ou uma teoria científica já recebeu suficiente atenção e crítica da comunidade e foi percebida como muito bem justificada, as razões para duvidar dela vão deixando de existir e qualquer cientista bem informado sobre o assunto pensará que ela é verdadeira ou provavelmente verdadeira. Veja que satisfazer verdadeiramente as nossas dúvidas exige um método pelo qual as nossas crenças sejam causadas por algo com permanência externa, ou seja, por algo que é real, independente dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos. A realidade é uma coisa pública e, de acordo com Peirce, sempre chega o momento em que ela nos confronta e nos obriga a repensar nossas crenças falsas. Por meio do método científico, estudamos uma parcela do mundo, seja ela a natureza, a sociedade, o espaço ou a nossa história. E o foco da ciência em produzir crenças justificadas nos fornece critérios muito confiáveis para distinguir as crenças verdadeiras das falsas. Entre os modos de fixação de crenças que vimos, o da ciência é o único que apresenta distinção entre verdade e falsidade. Nós estamos argumentando aqui desde o episódio passado que as crenças de um cientista sobre sua área de pesquisa são, de saída, melhores do que as crenças de uma pessoa que não faz pesquisa nessa mesma área. Porque o cientista dispõe de uma justificação para essas crenças de que a outra pessoa não dispõe, mesmo que as crenças dessa segunda pessoa sejam igualmente verdadeiras. É claro que cientistas individuais podem estar errados ou injustificados em suas crenças. Lembre-se do Peirce. A dissidência em relação a uma ideia nunca é completamente eliminada. Mas o ponto aqui é que não precisamos nem devemos eliminar a discordância. É verdade, em geral, que as crenças de um cientista sobre o assunto que ele estuda são melhores do que as crenças de um leigo. E é verdade que, quanto mais cresce o consenso entre os cientistas dentro de uma comunidade, as vozes discordantes passam a importar menos, porque provavelmente sustentam crenças com uma justificação bem inferior à justificação que ganhou o consenso. Nesse episódio, nós falamos brevemente da Revolução Científica e do Iluminismo, e de como esses movimentos intelectuais defendiam a libertação do pensamento humano das restrições impostas pela religião. Você viu um pouco da defesa de Kant de que é preciso que tenhamos a coragem de pensar por nós mesmos, sem a tutela dos outros. Mas não basta pensar por si mesmo. Se pensar por si mesmo significar que a partir de agora você só terá as crenças que te forem agradáveis, ou que te beneficiarem de algum modo, ou que forem as mesmas crenças de alguém que você gosta, então esse pensar por si é de pouco valor. Você viu porque isso é de pouco valor. A realidade se impõe, seja pelos acontecimentos, seja pelo diálogo com as outras pessoas que pensam diferente. Ter uma crença sozinho, e só porque a crença te agrada, é um modo muito frágil de sair do estado de dúvida, além de dar quase nenhuma garantia de que a crença estará correta. Ter uma crença em comunidade dá mais força ao que cada indivíduo da comunidade pensa. Mas essa crença pode ter sido disseminada por um governo autoritário
ou por indivíduos que têm interesse em que as pessoas pensem de um determinado modo. De novo, esse processo dá quase nenhuma garantia de que a crença será verdadeira. Pensar por nós mesmos de uma maneira realmente corajosa e libertadora exige que nos lembremos do elemento mais importante que compõe o conhecimento, a justificação. Sair da dúvida e passar à crença só será genuinamente satisfatório e útil para nós e para as nossas vidas se essa crença for conhecimento, crença verdadeira e justificada. É somente com atenção e crítica às razões que sustentam nossas crenças que poderemos sair da tutela intelectual dos outros. É o fato de a ciência se preocupar com a justificação adequada que faz com que ela tenha garantias muito maiores de obter crenças verdadeiras. Além disso, o foco na justificação faz com que a ciência seja uma atividade antidogmática, já que não há verdades aceitas sem investigação cuidadosa. No próximo episódio, você entenderá um pouco melhor como isso funciona. Verá também mais algumas questões filosóficas em torno da atividade científica, além de um comentário sobre os chamados argumentos de autoridade, que pode te ajudar a lidar melhor com as tão numerosas situações em que precisamos nos apoiar no conhecimento de outras pessoas. Até lá! Até mais! As referências bibliográficas utilizadas para elaborar esse episódio foram os textos A Fixação da Crença, do Charles Peirce, e O que é o Esclarecimento, do Immanuel Kant. Além disso, nós queremos deixar mais um agradecimento especial para o professor Alexandre Maier Luz, da Federal de Santa Catarina, que nos ajudou com a linha principal desse episódio e do próximo sobre filosofia da ciência.